É um desafio falar sobre prestação de contas em 10 minutos, já que temos tantas questões para serem ditas. E aí eu vou tentar trazer aqui pequenas reflexões que fiz a partir da análise dessa proposta de Código Eleitoral. Primeiro, a gente teve uma proposta que veio da Câmara com uma sugestão de ajuste para que a gente tivesse o sistema, né, de prestação de contas fosse o mesmo sistema da Receita Federal do Brasil. Um pleito dos partidos políticos que querem supostamente simplificar, sim, né, a prestação de contas para que a gente tenha uma maior facilidade, já que a gente tem tido tantas rejeições de contas com grandes devoluções de recursos e que isso, de fato, de certa forma, vem inviabilizando certos partidos de funcionarem, é algo que precisa ser resolvido, mas no nosso entendimento e também no entendimento do senador Marcelo Castro, não é a melhor saída. A gente tem um sistema de prestação de contas que é muito evoluído, a Justiça Eleitoral, né, no decorrer dos anos, conseguiu criar um cruzamento de dados, mas o que isso traz também é um grande desequilíbrio de armas entre aqueles que vão prestar contas e aqueles que estão fiscalizando essas contas. Infelizmente, a forma como a prestação de contas hoje é feita no Brasil traz uma série de dificuldades, em especial para candidatos e candidatas de baixa renda. A gente tem um sistema muito complexo e que acaba prejudicando não pessoas que desviaram recursos, mas pessoas que não tiveram acesso a um bom profissional de advocacia, a um bom profissional de contabilidade, uma dificuldade que a gente tem também em relação às divergências que existem de interpretação das regras de prestação de contas nos tribunais regionais eleitorais, e nós que atuamos em mais de um estado da federação podemos ver isso de uma forma muito gritante. Então, podemos dizer com conhecimento de causa, por exemplo, que o TRE-DF é um dos tribunais mais rigorosos do Brasil na análise de prestação de contas, e nem sempre as regras e as interpretações que vão sendo conferidas por esse TRE são aquelas que são conferidas por outros TREs, e isso é algo que gera uma desigualdade, gera uma violação ao princípio da isonomia. Acredito que a gente tem que ter uma uniformização dessa jurisprudência de uma forma muito tranquila. A gente precisa ter capacitação, a gente precisa ter manuais unificados que facilitem para que essa prestação de contas seja a melhor possível e com a maior eficiência na utilização dos recursos, e não apenas fazendo com que nós tenhamos devoluções de recursos muito altos para pessoas que não têm recursos para pagar, que é o que a gente acaba vendo muitas vezes para aqueles que não têm, né, uma assessoria qualificada que possa, de fato, contribuir, né, na utilização desses recursos. A gente tem o fato, por exemplo, dessa desigualdade. As mulheres são as maiores impactadas porque elas têm menos acesso a recursos, então têm menos acesso a profissionais qualificados, logo são aquelas que mais têm também, né, determinação de devolução de recursos por conta de questões formais. A gente poderia ter, né, a partir dessa nova proposta de Código Eleitoral, toda essa padronização que a gente poderia ter, uma transparência mais em tempo real, um apoio aos candidatos hipossuficientes, e mais do que isso, um sistema mais responsivo, mais fácil. A gente tem um sistema que é muito burocrático, o sistema, né, de prestação de contas, para subir esses documentos, para gerar esse documento e fazer o envio, dependendo do volume de informações, isso dá erro. E hoje a gente tem tantos sistemas disponíveis, tantas inteligências artificiais disponíveis, então a gente poderia ter um sistema de prestação de contas muito mais simplificado, um aplicativo que fosse ali, né, muito mais fácil de ser utilizado, uma coisa que pudesse estar subindo tudo em tempo real, facilitando assim a vida de todos aqueles que trabalham na prestação de contas. Para além disso, a gente teve uma sugestão de alteração em relação ao prazo, né, o prazo de julgamento de 3 anos, também a mudança para que esse processo tenha uma natureza jurídica de processo administrativo, só que isso não resolve o problema, porque, na verdade, a gente já teve a prestação de contas como um processo administrativo, e foi justamente pela necessidade de se ter a possibilidade de um recurso, de uma instância recursal, que a gente teve a alteração da natureza jurídica para um processo judicial. Só que isso trouxe também muitos prejuízos, dentre eles a questão da preclusão, de repente você não ter um documento naquele momento e aquele documento chega depois e você junta esse documento e esse documento não é considerado, muito embora a gente tenha uma previsão expressa na legislação eleitoral da possibilidade de você juntar esse documento depois. E, infelizmente, a Justiça Eleitoral tem ignorado, né, esse dispositivo legal, entendendo que incide preclusão mesmo assim.
E a gente tem, então, por isso, uma prestação de contas na Justiça Eleitoral que é muito mais difícil e mais complexa de ser prestada do que, por exemplo, a prestação de contas que é feita para o TCU. Então, a gente poderia ter, sim, um processo administrativo, mas que a gente pudesse ter um rito, por exemplo, como tem o TCU, né? A gente poderia ter um rito que a gente apresenta as contas, que a gente pudesse ter um recurso, né, de reconsideração, depois um recurso de revisão, que a gente pudesse juntar documentos independente do tempo, desde que o processo não tenha transitado em julgado, porque o que importa é a verdade real, o que importa é demonstrar que o recurso foi aplicado e não a questão formal, a questão processual. O importante é a gente demonstrar que o recurso foi aplicado na finalidade devida. E não é o que acontece hoje nas prestações de contas e não é o que está proposto hoje no Código Eleitoral, que só fala que que o processo é administrativo, mas não resolve esse problema. Para além disso, a gente poderia ter, né, um canal direto com a Justiça Eleitoral, com WhatsApp, ou chat para esclarecimentos urgentes, possibilitando, então, né, que os candidatos tivessem, um acesso à informação de forma mais facilitada. E, a partir também da implementação de recursos tecnológicos, a gente poderia ter a redução no tempo de análise dessas prestações de contas, né, uma diminuição dos erros formais, a possibilidade de que esses erros pudessem ser corrigidos em tempo real, assim como essa transparência de estar fazendo essa prestação de contas também em tempo real. Porque hoje o que a gente acaba vendo é que os candidatos que têm mais cuidado na sua prestação de contas são aqueles que são mais prejudicados. Explico. Os candidatos que, de fato, declaram tudo que gastam, fazem toda a declaração de doações estimáveis, são aqueles que são mais fiscalizados, são aqueles que são mais onerados pela Justiça Eleitoral. Hoje, vale muito mais a pena para o candidato, de repente, deixar de declarar coisas, porque, na verdade, isso não tem um controle por parte da Justiça Eleitoral. Na verdade, o controle é feito, quando muito, por um adversário, mas o adversário está tão preocupado em pedir voto e cuidar da sua própria prestação de contas que ele não consegue dar conta disso. Com tanto recurso tecnológico hoje, a gente poderia ter uma fiscalização mais concreta para saber se o que a pessoa está fazendo, de fato, é o que ela está declarando. Inclusive, verificando as suas redes sociais. Para mim, isso seria fundamental, um trabalho muito mais interessante de ser feito, por exemplo, pela Justiça Eleitoral, do que ficar, muitas vezes, pedindo documentos e fazendo diligências que, né, a gente sabe que seriam desnecessárias numa realidade de campanha eleitoral. Inclusive, seria muito importante que a gente tivesse uma aproximação dos advogados, dos partidos, com o órgão técnico de prestação de contas, porque quem analisa as contas nunca fez campanha eleitoral. Então, é muito fácil você glosar uma coisa e presumir uma coisa ou supor uma coisa quando você sequer fez parte de uma campanha e sabe qual é a realidade de uma campanha, como é difícil fazer uma campanha em 45 dias e prestar contas em 30 dias. Essa é uma outra sugestão. Por que 30 dias? Vamos estender esse prazo, vamos fazer essas prestações de contas poderem ser apresentadas de uma forma real, porque o que acaba acontecendo é que você tem uma maquiagem sobre o que acontece. E não é o que a gente quer a verdade real, então que a gente tenha mais tempo para prestar contas. A gente não teve a resolução do problema das dobradas, no sentido das mulheres e dos negros. As campanhas femininas não podem, no geral, fazer dobradas com masculinos, muito por conta das regras de prestação de contas, o que acaba inviabilizando essas candidaturas de serem competitivas. E aí, como eu estou já me direcionando para o final, eu vou destacar aqui uma alteração que foi muito interessante, que é uma sugestão que eu já havia feito antes, enfim, e outras advogadas também, que foi acolhida pela deputada Margarete Coelho, nossa grande deputada, que as despesas efetuadas por candidata a qualquer cargo eletivo relativas a mensalidades e gastos congêneres em face da matrícula de filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial com até 6 anos de idade em creches ou instituições similares, ou as efetuadas com a contratação de babá ou cuidador ou cuidadora de crianças no período compreendido entre o início do mês de julho e o primeiro ou último domingo de outubro do ano eleitoral, no caso de a campanha se estender até o segundo turno. O que significa isso? Os gastos com a economia do cuidado para mulheres candidatas estão contemplados hoje nos gastos eleitorais na proposta do Código Eleitoral. Isso parece pouco, mas é muito. Para candidaturas de base, para candidaturas de mulheres negras, para candidaturas de mulheres que têm poucos recursos, isso pode fazer toda a diferença para que ela possa ter viabilidade de fazer a sua campanha com a possibilidade, de fato, de ser eleita, que é o que, de fato, a gente precisa no nosso país. Quero agradecer mais uma vez, já me encaminhando, então, agradecendo, né, e convocando todos e todas vocês para estarem atentos à pauta das mulheres dentro do novo Código Eleitoral. Estamos correndo o risco de perder a cota de candidaturas e também de perder a cota de cadeiras. Então, eu convoco
todos e todas vocês, precisamos dos homens advogados, dos homens políticos, dos homens que estão aqui nesse auditório e todos os outros homens nos ajudando em relação a isso, para não perdermos o direito que foi, né, muito dificilmente alcançado, com muita luta, e para que a gente possa avançar com a cota de cadeiras, que é pequena, mas pelo menos é um avanço, já que o Brasil é o último país da América Latina em participação feminina na política. Muito obrigada.